Muito bem, hoje nós vamos estudar sessões 46 a 48 de Doutrina e Convênios. Vamos ver uma visão geral dos principais assuntos dessa sessão. Eu vou pedir para nossa amiga Vitória ler para nós esse slide. Pode ler, Vitória? Posso sim. Não muito tempo depois de os santos se reunirem em Kirtland, Ohio, em 1831, começaram a surgir dúvidas sobre certos comportamentos e práticas de alguns membros da igreja. As pessoas que não eram membros às vezes eram excluídas das reuniões sacramentais, e alguns membros começaram a expressar formas incomuns de adoração, alegando ter recebido dons espirituais. O Senhor revelou verdades importantes ao profeta Joseph Smith para corrigir esses comportamentos e instruir os santos sobre os dons espirituais. Obrigado, Vitória. Então, lembrando, né, que os santos estavam se reunindo em Ohio, né, estavam começando a estabelecer a igreja lá, os membros vindo de Nova York, e eles começaram a enfrentar esses desafios, né, com algumas reuniões lá naquela época, e pessoas que estavam se sentindo excluídas das reuniões. Lembrando que lá em Ohio também eles estavam sofrendo perseguições. Então, eles estavam vivendo de tal modo que naquela época, em alguns lugares, nas reuniões de adoração, só membros da igreja podiam participar. Então, as pessoas que não eram membros, elas não eram bem-vindas, elas eram excluídas. Por causa que os santos tinham medo, né, de que pessoas não membros que tivessem más intenções se infiltrassem ali na reunião e causassem algum mal a eles. Então, somente membros da igreja participavam das reuniões, de muito diferente de hoje, né, que todo mundo é bem-vindo. E também tinha essa questão aí relacionado a dons espirituais, que estava tendo uma certa controvérsia a respeito desse assunto e foi dada a revelação na sessão 46 para esclarecer alguns pontos sobre isso, que a gente vai ver aqui hoje. Mas vamos começar nossa aula falando sobre esse assunto das pessoas se sentirem excluídas nas reuniões da igreja, especialmente nas reuniões sacramentais. E com base nisso, eu queria perguntar para vocês, queridos amigos, seja bem-vinda, Luciene. Na opinião de vocês, como se sentir bem-vindo na igreja contribui para a experiência de adoração de alguém? O que vocês acham? Como se sentir bem-vindo na igreja contribui para a experiência de adoração de alguém? E aí vocês podem, eu não sei, acho que só a Jaque aqui, a conversa na igreja, né? Teve uma experiência aí talvez recente, de visitante na igreja, né? Acho que a Vitória já tem um tempinho, a Luciene também. Mas o que vocês acham sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que, primeiro, se sentir bem-vindo faz uma diferença enorme quando você é um telespectador, né? Você é um visitante. Então, eu me senti muito bem-vinda desde a primeira vez que eu visitei a igreja. Eu visitava uma ala que não era minha, né? E eu me lembro que quando eu comecei a visitar a minha ala de origem, eu fui apresentada às pessoas da minha ala. E todos foram muito receptivos comigo, tanto os líderes Legal. como o bispo, conversaram comigo, me deram a mão, perguntaram meu nome, e isso fez uma diferença muito grande, porque eu me senti bem-vinda, eu me senti acolhida, eu tive um sentimento de pertencimento, né? De que ali era meu lugar. Então, eu me senti muito mais confortável
para tomar uma decisão futuramente ali de um batismo, né? Hum, Então, me senti muito mais confortável em tomar essa decisão, conhecendo as pessoas e me sentindo amada por elas. olha só, interessante, né? Isso aí. É o, é o que a gente fala muito na missão, né? Essa experiência das pessoas contribui muito para a decisão delas, muitas vezes, de serem batizadas na igreja, né? De fazerem convênios com Deus, né? Elas terem esse sentimento, esse senso de pertencimento, sentir o amor, né? E que bom, Jaque, que você teve essa experiência, né? Às vezes nem todo mundo pode ter essa experiência, né? E talvez uma coisa que a gente pode pensar é o que a gente tem feito como membros da igreja para promover essa experiência nas nossas reuniões de adoração, porque cada membro pode fazer a sua parte. Então, desde já eu queria fazer essa pergunta para a gente ponderar, tá bom? O que eu posso fazer para contribuir para a experiência de adoração dos nossos irmãos lá na nossa unidade, especialmente das pessoas que estão nos visitando, né? Para que elas possam ter uma experiência parecida com que a Jaque teve, né? Obrigado por compartilhar, Jaque. Indo lá na sessão de Doutrina e Convênios, vou compartilhar aqui com vocês na sessão 46. O senhor ele dá algumas instruções bem específicas relacionado a como deve ser o tratamento das pessoas nas reuniões da igreja. Então, vamos ler esses versículos. Eu queria que vocês observassem, né, o que que o senhor está instruindo sobre como deve ser o tratamento das pessoas na igreja. Então, eu vou pedir para Jaque ler o 1 e o 2, a Luciene ler o 3 e o 4, e a Vitória ler o 5 e o 6. Escutai ao povo da minha igreja, pois em verdade vos digo que estas coisas foram declaradas para vosso proveito e instrução. Mas não obstante as coisas que estão escritas, sempre foi ordenado aos elders da minha igreja, desde o princípio e sempre será, dirigirem todas as reuniões conforme inspirados e guiados pelo Espírito Santo. Não obstante, tendes ordens de jamais excluir quem quer que seja de vossas reuniões públicas, que são realizadas do mundo. Tendes ordem também de não excluir de vossas reuniões sacramentais ninguém que pertence à igreja. Não obstante, se alguém tiver transgredido, que não participe do sacramento até que haja uma reconciliação. E também vos digo que não deveis excluir de vossas reuniões sacramentais quem quer que esteja sinceramente procurando o reino. Digo isto com respeito aos que não são da igreja. E torno a dizer-vos, com respeito às vossas reuniões de confirmação, que se houver alguém que não for da igreja, mas estiver sinceramente procurando o reino, não o excluireis. E obrigado. Uma observação. Uma observação também, amigos. Naquela época, a igreja tinha reuniões específicas para confirmar as pessoas que eram batizadas. E essas reuniões eram reuniões de confirmação. Hoje as confirmações são feitas ali logo após as reuniões batismais, né? Mas naquela época tinha as reuniões de confirmação, tá bom? Por isso que ele fala aí nas vossas reuniões de confirmação. Mas o que que a gente pode aprender aí nesses versículos sobre como o Senhor deseja que a gente trate as pessoas que estão nas reuniões da igreja? Chama a atenção de vocês aí. Eu achei interessante que é dado uma ordem aí, né?
Eu nunca tinha prestado atenção nisso, por mais que a revelação foi recebida para aquele contexto, para aquela época, mas a gente sabe que por algum motivo elas servem para a gente hoje, né? Por isso foram preservadas. Então, o Senhor está dizendo que nós temos, Ele deu a ordem da gente não excluir, não só aquelas pessoas que não são membros, mas também os membros, né? Os que pertencem à igreja. Na pergunta passada que tu fizeste, eu fiquei lembrando e eu ouvi, né, a moça dizer que teve a experiência de ser bem recebida. Eu já não tive tanto assim, né? Eu sou conversa já faz um tempo, mas eu já não fui tão bem recebida assim. Mas uma coisa que eu estava lembrando recentemente já é que eu tenho chamado na estaca. E aí eu fui visitar uma ala normal, né? Tava ali cumprindo meu chamado e os irmãos me receberam tão bem. Tipo, eles já me conhecem, eu sou da estaca, mas naquele domingo eu estava visitando a unidade deles. Então, às vezes, a gente esquece que a gente tem que dar as boas-vindas não só para os recém-conversos, não só para os pesquisadores, mas às vezes tem membros que estão há 20, 30 anos na igreja, mas se mudaram para nossa ala, se mudaram para nossa estaca, eles também se sentem deslocados, né? Então, é importante que a gente esteja sempre de braços abertos para todos. Membros ou não membros, pesquisadores ou não pesquisadores, todas as pessoas têm que ser bem recebidas, né? Legal, poxa, muito bom, Vitória. E é uma ordem, né? Você observou muito bem, é como um mandamento, né? Não devemos, temos que tomar cuidado para não excluir essas pessoas, né? E pegando isso que você falou, né? E esse seu exemplo aí, o que que vocês acham? Eu queria ouvir a opinião de vocês aí, a Vitória até compartilhou agora. Quais são alguns desafios que às vezes a gente pode enfrentar, que pode dificultar com que alguém se sinta bem-vindo na igreja? O que que vocês acham? Desafios em nossos dias podem dificultar ou influenciar com que alguém se sinta bem-vindo na igreja. Às vezes as pessoas podem se sentir bem-vindas, podem não se sentir bem-vindas, né? Ou excluídas. E vocês acham? Eu acho que, às vezes, nós, como membros, né, nós estamos muito preocupados ou muito atarefados com o nosso chamado, com o que nós temos que realizar no domingo. Então, acontece muitas vezes de a gente esquecer essa parte preciosa, né? De que você precisa ser bem receptivo, você precisa dar as boas-vindas para as pessoas, você precisa mostrar esse amor, né? Então, às vezes, a gente está realmente muito ocupado em cumprir com as nossas obrigações e esquecemos de fazer o básico. Essa é a verdade. Sabe, eu pensei nisso já que também um pouco, quando eu estava estudando sobre isso, ponderando, às vezes eu pensei em mim, você falando isso, às vezes eu estou ali por exemplo, numa reunião sacramental e eu acabo uma reunião e às vezes tem algo que eu preciso tratar com o bispo ou com outro líder e às vezes tem alguém visitando ali e eu não consigo cumprimentar essa pessoa, mas não porque eu não consigo cumprimentar, é porque às vezes eu estou tão preocupado em resolver algumas questões que eu deixo de cumprimentar as pessoas, né, de fazê-las bem-vindas, né? E eu ponderei nisso quando eu estava estudando a aula, eu falei, nossa, eu preciso melhorar nisso, né? Preciso estar mais atento. Às vezes isso é uma coisa que, às vezes, é isso que você falou, né? A gente está muito ocupado, atarefado, até mesmo na igreja, com com as coisas para fazer, que a gente esquece das pessoas, né? E as pessoas são o mais importantes, né? Especialmente aquelas que estão lá todo domingo, aquelas que estão se sentindo sozinhas ou excluídas de alguma forma, né?
Obrigado, Jaque. E o que que vocês acham que a gente pode fazer para ajudar as pessoas para que elas não se sintam excluídas? O que vocês têm feito para ajudar as pessoas a não se sentirem excluídas? Se sentirem bem-vindas, acolhidas na igreja? Ideias você acha que a gente pode fazer? Ideias práticas. Vocês estão pensando aí? Vou compartilhar com vocês um pequeno vídeo, tá bom? Preste atenção nas ideias, coisas simples que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a não se sentirem excluídas, tá bom? E se sentirem bem-vindas na igreja. Deixa eu compartilhar aqui um vídeo. E aí depois eu quero ouvir vocês. O que a gente pode fazer? Aqui. Hey, good morning. How are you? Oh, good. My name's Ryan. Greg. Nice to meet you. Yeah, you too. Is this your first time? Yeah. Yeah. Oh, come on. Why don't I show you around? All right, yeah. So you guys got a gym at your church? Yeah, do you play? I'm horrible. You'll fit right in. Sweet. Let me add you to the group text. Buenos días, hermanos y hermanas. Veo unas caras nuevas el día de hoy. Espero que se sientan en casa con nosotros. Después de los servicios, les daremos la bienvenida. So, what'd you think? Oh, that was actually a really cool Bible study class. Great to hear. Oh, I was going to ask you, what's a devotional? So, we have a special guest speaker coming. There's going to be food and socializing after. You should come. No, I'm down. So this is Chris and Amy. We've been teaching them for the last couple weeks now. That is so great. Thank you so much for joining us today. Yeah, we had a really good time today. I'm so glad. Hope you can join us next week. Yeah, me too. E aí, amigas, queridas amigas? O que chamou a atenção de vocês aí? Que ações práticas a gente pode fazer para ajudar as pessoas a se sentirem bem-vindas na igreja? Uma coisa que acontece na minha aula que eu vi aí, na verdade, sempre que tem um pesquisador, uma pessoa nova, qualquer membro, o bispo pede para ficar de pé. Isso quando ele não chama lá no púlpito. Às vezes eu fico até envergonhada pela pessoa, porque ela fica meio assim, tipo, o que que tá acontecendo? E aí o bispo, olha, nós temos uma pessoa nova, fulano, fique de pé. Aí todo mundo olha pro fulano, então automaticamente todo mundo sabe que tem uma pessoa nova ali, porque às vezes você chega na igreja, você senta no mesmo banco, você passa pelo mesmo corredor, vai para a sala, você nem vê que tem alguém novo. Então, quando o bispo faz isso, a gente já sabe que tem alguém e automaticamente forma uma fila depois para falar com essa pessoa, porque todo mundo já viu, né? Aí, outra coisa também, as irmãs da Sociedade de Socorro adicionam logo no grupo, que elas gostam de tagarelar, né? E aí adicionam logo no grupo de WhatsApp. Eu acho que são coisas boas, né? Eu não sei como é que é para eles, né? Mas eu imagino que deve ser bom. Você se sente querido, bem recebido, começa a conversar e são convidados para as atividades. Então, eu acho que são coisas simples, mas que devem fazer toda a diferença, né? É isso aí, Vitória. São coisas simples, né? E eu volto a fazer aquela pergunta, né? A ideia é que a gente possa refletir sobre como a gente está se saindo ao contribuir para essa ordem do Senhor, né? De não só excluir, mas também de fazer bem-vindo, né? As pessoas da igreja, né? Para que elas se sintam bem,
e que possam voltar mais vezes, né? Isso é tão importante, as pessoas se sentirem bem. Eu lembro essa questão de você falou aí que o teu bispo faz. Na missão, quando eu servi como missionário, teve uma época da missão que eu entrava nas igrejas, né? Para ensinar dentro das igrejas, de outras igrejas, né? E eu me lembro que uma vez eu entrei numa igreja, numa outra denominação, e tinha umas moças na recepção, elas pegaram o meu nome, Helder Barbosa, e o meu companheiro Helder Taylor. Elas perguntaram, qual é o seu ministério? Eu falei, nós falamos, no Ministério do Cristo Vivo. Aí a gente entrou lá, aí a gente se sentou, né? Quando a gente sentou, um casal já sentou do nosso lado, já, e ficou lá, conversamos e tal. E a gente ia ensinar lá nesse dia, né? No final da reunião. Mas durante a reunião, o pastor que estava dirigindo lá teve um momento de dar boas-vindas aos visitantes. Então, aquelas moças que estavam lá na recepção, pegando os nomes, elas levaram a lista de nomes lá para esse pastor. E aí ele falou algo mais ou menos assim: agora vamos dar as boas-vindas para os nossos amigos que estão nos visitando a igreja. Gostaria de dar boa-vinda para o De Barbosa, o De Taylor, que estão aqui, que inclusive vão falar hoje aqui para a gente. Aí começou a falar o nome de todo mundo. Aí o pastor falou: o que a igreja diz para os nossos amigos? Aí todo mundo virou para a gente que estava visitando e falou: sois bem-vindos à casa do Senhor. Volte sempre, traga um amigo e fica. E aí eles começaram a cantar um hino para a gente, uma música, e aí se levantaram, foi uma festa. Foram falar com a gente, um monte de gente. Isso, foi mais ou menos isso aí, Anderson. Mas olha, olha, eu nunca vou esquecer dessa experiência. Eu me senti muito bem-vindo lá, nesse dia, né? Depois que a gente deixou a mensagem lá, que a gente angariou algumas pessoas lá do pastor, ele não gostou muito, mas até então, nossa, foi muito bom, a gente se sentiu muito bem-vindo. Então, isso faz a diferença, né? Quase eu ia para a concorrência, né? Mas é verdade. Se fosse pela recepção, eles estavam muito bem. Então, isso faz muita diferença. Então, que a gente possa pensar sobre isso, tá? Como é que a gente tem se saído em dar nossa contribuição? Porque, como a Vitória falou, às vezes a gente pode ter a tendência de só ir lá, sentar no nosso banquinho, no nosso cantinho de todo domingo e ir embora. E a gente não olha para o lado, não presta atenção nas pessoas que estão sozinhas, não, independente de ser membro ou não, pessoas que estão sozinhas, solitárias e precisam se sentir bem-vindas, precisam se sentir acolhidas, né? Só para encerrar esse assunto, às vezes a gente pode estar no lugar que não nos sintamos bem-vindos. Pode acontecer. Nem sempre a gente vai estar no lugar que a gente vai se sentir 100% acolhido, né? E o que a gente faz quando nós estivermos num lugar, na igreja, numa reunião da igreja ou em outro lugar, que a gente talvez não se sentia assim bem-vindo? O que a gente tem que fazer? O que a gente pode fazer? O presidente Oaks compartilhou algo que a gente pode fazer. O Evelyn, você poderia ler para nós? Não sei se a Evelyn consegue ler. Ou se não, a Luciene. Consegue ler, Luciene? Sim, algumas pessoas dizem que frequentar as reuniões de uma igreja não as ajuda. Elas dizem: não aprendi nada hoje, ou ninguém foi gentil comigo, ou fui ofendida. Decepções pessoais jamais deveriam nos distanciar da doutrina de Cristo, que nos ensina a servir, não a ser servidos. Com isso em mente, um outro membro descreveu o enfoque que ele tinha ao ir à igreja. Há vários anos mudei de atitude ao frequentar a igreja. Deixei de ir à igreja por minha causa, mais para pensar nos outros. Tomei a decisão de cumprimentar todas as pessoas que se sentavam sozinhas, de dar boas-vindas aos visitantes, de me oferecer para cumprir uma designação. Em resumo, vou à igreja toda semana com a intenção de ser ativo e não passivo, e de ser uma influência positiva na vida das pessoas. Luciene, o que chamou a tua atenção aí sobre como deve ser a nossa atitude
ao irmos à igreja, especialmente ao irmos à igreja aos domingos, né? Como que o presidente Oaks ensinou. Que fala assim que nós devemos, ele fala, né, que devemos ir ser ativos, né, que temos que servir, não ser só servidos. Claro que vai ter dias que não vamos estar em dias bem, né, momentos bem. Só que aí a gente ajudando o próximo, sendo amigo de outra pessoa, a gente vai se sentir bem, a gente vai estar servindo, a gente vai estar se aproximando, vai dar boas-vindas às pessoas. E aí também, consequentemente, a gente vai ficar bem também. Ah, Luciane, muito bom. Às vezes a gente pode ser tentado a ir para a igreja, ou ir para uma reunião, não só para uma reunião de domingo, mas para alguma atividade da igreja, sei lá, com uma atitude passiva, né? E aí depois a gente tem uma experiência ruim. E aí a gente bota a culpa na reunião, né? Nas pessoas. Mas na verdade a responsabilidade foi nossa, porque a gente foi passivo para a reunião. A gente não foi com uma atitude de ser ativo, uma intenção ativa. Então, queria convidar todos nós a pensar sobre isso. Como é que está a nossa atitude ao frequentar a igreja e como é que a gente pode ser cada vez mais ativo, né? Ter uma atitude ativa, ter uma intenção de ser ativo, né? De ser positivo na vida das pessoas, né? Nas reuniões da igreja. Sei que o Senhor vai nos ajudar a fazermos isso. Algum comentário, alguma pergunta ou dúvida sobre isso? Bem, indo para um outro assunto da nossa aula sobre os dons do Espírito, eu queria perguntar para vocês aí, Jaqueline, Vitória, e a Evelyn pode usar o chat. Nessa sessão, o senhor dá algumas instruções e ensina alguns princípios sobre os dons do Espírito. E eu queria perguntar para vocês, o que que vocês sabem sobre os dons espirituais, sobre o propósito dos dons, sobre como desenvolvê-los? O que vocês podem compartilhar conosco? O que que vocês sabem sobre esse assunto? Vitória, Jaque, Evelyn? Os dons, eles são dados pelo Senhor, né, através do Espírito e com o propósito de ajudar as outras pessoas, né? Não é que eu tenha um dom para benefício próprio, mas é para ajudar os filhos dele, né? Ajudar as outras pessoas também. Vem do Pai Celestial, são dádivas do Pai Celestial, eles são frutos do Espírito Santo, com o propósito de beneficiar a nós e ao próximo, né? E nós podemos buscar por dons, desenvolver dons que talvez nós não temos. E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E para lembrar o contexto, né, queria compartilhar uma citação de por que que o Senhor começou a falar sobre esse assunto de dons, né? Compartilhando um trecho aqui dos Santos, né, do livro Santos. O que estava acontecendo lá em Kirkland? Jaque, você pode ler para nós? Alguns dos santos em Kirtland levaram suas crenças aos extremos, deleitando-se com o que consideravam ser dons do espírito. Várias pessoas alegavam ter visões que não conseguiam explicar. Outros acreditavam que o Espírito Santo os fazia deslizar ou correr pelo chão. Um homem saltava pelos cômodos ou balançava-se nas vigas do teto, sempre que achava que sentia o espírito. Outro agia como um babuíno. Vendo esses comportamentos, alguns convertidos ficaram desanimados e desistiram da nova igreja. Olha só que situação. Obrigado, Jaque. Esse era um dos desafios que eles estavam passando lá, né? Alguns santos estavam totalmente enganados relacionados à questão dos dons do Espírito.
E alguns membros da igreja, alguns conversos, eles também se batizaram na igreja com essa promessa, né, de que poderiam receber dons espirituais. Mas eles entenderam mal sobre como esses dons se manifestam. E, e essa revelação, ela também ensina como esses dons se manifestam. Então, vamos ler alguns versículos aqui, da seção 46, que o Pai Celestial aqui, ele revela, o Salvador revela alguns desses dons e como eles se manifestam, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte, vamos fazer um revezamento aí na leitura. Cada um lê 3 versículos, tá bom? E a gente vai vendo esses dons aí, tá? Pode começar, Vitória? Posso. 3 versículos, né? Ah, A alguns é dado saber pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo. A outros é dado crer nas palavras deles, para que tenham também vida eterna se permanecerem fiéis. E também o Espírito Santo faz saber a alguns as diferenças de administração, conforme for agradável ao mesmo Senhor, segundo desejar o Senhor, que molda suas misericórdias às condições dos filhos dos homens. Luciene? E também a alguns é dado perceber, pelo Espírito Santo, se as adversidades e operações são de Deus, para que as manifestações do Espírito sejam dadas a todo homem para seu proveito. E também, em verdade vos digo, a alguns é dado pelo Espírito de Deus a palavra de sabedoria, a outros é dada a palavra de conhecimento, para que todos possam ser ensinados a serem sábios e terem conhecimento. Jaque? Também a alguns é dado ter fé para serem curados, e a outros é dado ter fé para curar. E também a alguns é dada a operação de milagres. 3, Jaque, que é pequenininho esses. Tá. Posso ler até o 23? Pode ler o restante, pode ler até o 26. Tá. E a outros é dado profetizar, e a outros o discernimento de espíritos. E também a alguns é dado falar em línguas, e a outros é dada a interpretação de línguas. E todos estes dons vêm de Deus para benefício dos filhos de Deus. Todos esses dons vêm de Deus e é para nosso benefício. Bem, só aqui a gente já tem muitos dons. Vocês têm alguma dúvida sobre alguns desses dons aqui? O que que significa? Tem algo que vocês não entenderam aqui muito bem? O que que é? Tá bem claro para vocês? Dúvidas aí? Perguntas? Eu tenho. Bora, Qual é vamos a lá. diferença? Peraí, deixa eu ver. Qual é a diferença de falar em línguas e interpretação de línguas? Nossa, boa pergunta, hein? Falar em línguas e interpretação de línguas. O que que vocês acham? Tem alguma ideia aí, Jaque, Luciene? Tem algum pensamento? Não, não? Então, vamos lá. O que que seria o dom de falar em línguas? O que que seria, Vitória, para você? Eu não sei, por isso eu perguntei. Esse dom,
Eu Esse dom, imagino que algum desses dois é o dom, tipo, de aprender outros idiomas, talvez aprender rápido, né? Igual quando eu fiz missão em outro país, então eu pude ver um pouco disso, né? Que em um mês você já está aprendendo outro idioma. Só que eu fiquei em dúvida na interpretação de línguas, né? Se um seria, talvez, falar outro idioma, aprender outro idioma, então qual seria a diferença? esse falar em línguas tem a ver com isso, né? De aprender um novo idioma, né? Acho que você falou, os missionários, quando tem que falar um novo idioma, né? De ir servir missão em algum outro lugar, às vezes em um curto espaço de tempo eles estudam e eles já conseguem se expressar e é um milagre, né? Isso é o dom de línguas, é o dom de falar em línguas, né? Um novo idioma. Isso também tem a ver com falar a língua dos anjos, que quando a gente fala pelo poder do Espírito Santo, Vitória. E tem também um outro significado. Agora, esse interpretação de línguas tem a ver, por exemplo, com o dom que foi dado a Joseph Smith de interpretar o egípcio reformado para o inglês, para a tradução. Como também foi dado lá no livro de Mórmon. Eu não lembro quem foi, eu não me recordo agora quem foi. Acho que foi Alma não lembro, que também foi levado para ele alguns registros e ele pôde traduzir, interpretar de uma língua que as pessoas não conheciam naquela época. Então essa é a diferença. Faz todo sentido. Obrigada. Nada. Alguma outra dúvida? A gente viu aqui que tem algumas. Deixa eu compartilhar de novo. A gente viu aqui nesse 15 sobre diferenças de administração, diversidade de operações no 16, e até mesmo esse 23 aqui, discernir espíritos. Então, tem algumas definições sobre isso, tá? Sobre o que significa esses dons. Eu queria compartilhar com vocês também. Eu acho que cada um poderia ler um. A Jaque poderia ler o 1, a Luciene o 2 e o 3, e a Vitória o 4. Consegue ler, Jaque? 1. Sim. Conheça as diferenças de administração. Versículo 15. Esse dom pode ajudar os líderes a reconhecer os dons espirituais de outras pessoas e como eles podem ser úteis em várias posições ligadas ao serviço. Conheça as diversidades de operações. Esse dom ajuda as pessoas a determinar se um ensinamento ou uma influência vem de Deus ou de outra fonte. Dom de profecia. O nome de Jesus é o espírito de profecia. A revelação pessoal é a fonte do testemunho, e o testemunho capacita uma pessoa a profetizar ou testificar a obra de Deus. O discernimento de espíritos. Esse dom permite que uma pessoa reconheça e entenda as verdadeiras intenções e motivações ocultas de outras pessoas. Esse dom ajuda uma pessoa a detectar males ocultos e a ver o bem em outros. E esses são alguns dos significados desses dons que nós lemos aqui. Agora eu queria que vocês ponderassem no seguinte: já que esses dons são dados para benefício dos filhos de Deus, eu queria que vocês pensassem em uma ocasião na sua vida em que algum desses dons foi um benefício para você, ou que você viu alguns desses dons ser um benefício na vida de alguém que você conhece.
Consegue lembrar de alguma ocasião que ele foi um benefício na sua vida ou um benefício na vida de alguém que você conhece? Algum desses dons? Já que ninguém vai falar, me senti constrangida a falar. Eu tenho, eu tenho um dom, eu sonho com as coisas na minha família, sabe? O meu modo de revelação é por sonhos. Então, por algum motivo, eu sonho com todo mundo que nasce na minha família, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sonhei com todos os meus primos que nasceram. E isso é bem interessante porque eu vejo já a revelação dos meus tios e eu já até sei o sexo do bebê, mas eu fico calada. Mas por algum motivo aí eu sempre compartilho esse sonho com os meus tios, com as minhas tias, né? Porque meus primos são referentes a eles e eles dizem que de alguma forma ajuda eles, né? Às vezes eu acho que é uma coisa muito simples, muito banal ou alguma coisa assim, mas eles dizem que de alguma forma ajuda. Eu já tive uma experiência da minha tia que ela já tinha um pouco de trauma, assim, com a gestação, porque ela já tinha perdido alguns bebês, sabe? Então, como eu tinha sonhado com o filho dela já grande, então ela teve essa esperança de que naquela gestação ela ia conseguir chegar até o final, né? Porque eu já tinha visto ele crescido e tudo isso, e de fato aconteceu, né? A gente vê ele hoje grande e tudo mais. E, enfim, isso é uma coisa interessante. Eu sonho mais com os meus parentes do que comigo, mas tudo bem, de alguma forma abençoa eles, então ok. Nossa, que legal, Vitória. Quem tem esse dom também é a Karina, viu? A minha esposa. Ela tem uns sonhos, e o Senhor revela coisas para ela em sonhos, né? Isso é maravilhoso, né? É uma dádiva do Senhor mesmo. É uma maneira como o Senhor se comunica conosco. Interessante, obrigado. Obrigado, Vitória, por compartilhar. E interessante que você falou algo, Vitória, você reconheceu um dom em você, né? E todos os membros da igreja têm pelo menos um dom. Todos os membros têm pelo menos um dom. E tem membros que podem ter muito mais de um dom. E é importante a gente reconhecer os dons que nós temos e buscar desenvolver os que nós não temos. E o Senhor nos dá esse mandamento, né? Que a gente possa buscar com zelo os melhores dons. E a gente pode pensar, nossa, como é que eu posso buscar esses dons? Como é que eu posso desenvolver os dons do Espírito? Tem várias maneiras de como podemos fazer isso. E eu queria só compartilhar e lembrar de uma dessas maneiras, né? E também essa maneira isso é uma maneira de desenvolvermos os dons e também é meio que um propósito de por que temos os dons. E ela está ligada com uma citação do Elder Arnold, dos 70. Queria compartilhar com vocês. Ah, Jaque, você pode ler para nós? Sim. O elder Mervyn B. Arnold, que fazia parte dos 70, compartilhou outra maneira pela qual podemos buscar dons espirituais de Deus. Quando buscamos obter um dom espiritual, podemos estudar os exemplos e ensinamentos do Salvador, que pertencem a esse dom específico, e em seguida tentar incorporar esses ensinamentos em nossa vida. Olha só, quando a gente está buscando um dom, a gente pode
olhar e ver qual é o dom que a gente deseja desenvolver ou obter, olhar, por exemplo, e os ensinamentos do Salvador que pertence a esse dom específico e tentar incorporar isso em nossa vida. Esse é um exercício que a gente pode fazer para tentar adquirir esses dons, né? Desenvolver esses dons. Então, com base nisso, eu queria fazer uma atividade conosco agora, tá bom? Queria que você ponderasse aí em um dom que você sente necessidade de buscar nesse momento de sua vida. Esse é um dom que você precisa desenvolver agora. E depois de você pensar nesse dom, eu vou te dar um tempinho aí, eu queria que você procurasse uma escritura. Nas escrituras, um exemplo do Salvador demonstrando esse dom. Também eu queria que você encontrasse uma passagem de escritura que contém ensinamentos adicionais sobre esse dom. Depois eu queria que você listasse 2 ou 3 coisas que você pode fazer para praticar o uso desse dom em sua vida. E, por fim, queria que você pudesse anotar o que você fará para pedir ajuda do Salvador ao continuar buscando esse dom. Então, o exemplo do Salvador Jesus Cristo demonstrando o dom, uma escritura que ensine mais sobre ele, 2 ou 3 coisas que você pode fazer para praticar o uso dele na sua vida, e o que você vai fazer para pedir ajuda do Senhor, para buscar esse dom. Tá bom? Então, vou dar uns 2 minutinhos para você fazer essa atividade. E
Bem, se não for muito pessoal e alguém gostaria de compartilhar sua resposta, se não for muito pessoal, Eu estava ponderando aqui sobre os dons que o nosso Salvador tinha, né? E eu pensei em um dom que eu já venho buscado, que é o dom do conhecimento. E uma escritura que fala sobre isso é em Lucas, que diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Desde a infância, o nosso Salvador ele demonstrou esse dom da palavra, né? Ele falava com grandes doutores da lei, desde aquela época, sendo ainda uma criança, né? uhum. E eu penso que eu posso sim ter esse dom se eu me dedicar, se eu estudar mais. E se eu realmente me debruçar a ler as escrituras, estudar mais discursos da igreja. Me interesso muito pelas doutrinas da igreja. Sempre que eu leio um livro novo, que eu descubro uma coisa nova, é sempre assim um desejo assim muito bom que eu sinto, né? Um sentimento muito bom. E é isso. Tudo isso, Jaque. Obrigado. Obrigado por compartilhar. É um excelente dom. E eu estava pensando, né? Novamente, ao ponderar nessa aula, eu tenho sobre, por exemplo, o dom de línguas, eu tenho, já faz algum tempo que eu tenho estudado um novo idioma, né? Estudado inglês, e até por vários convites, né? Vários pedidos, até pedidos de meus líderes, né? Da igreja. E durante uma época, eu percebi que eu não coloquei o Senhor no processo do meu aprendizado. Eu estudava, fazia minhas aulas, mas não colocava o Senhor nisso, né? E depois que eu comecei a colocar o Senhor no processo de aprendizado, comecei a pedir a ajuda do Senhor em oração e de outras formas, eu pude notar uma grande diferença no meu aprendizado. Foi como se o Senhor tivesse aos poucos desatando a minha língua, né? Abrindo minha mente para aprender, e me dando essa nova inteligência, né? Para aprender esse novo conhecimento. Eu sei disso, sei já, sei de Vitória que o Senhor está muito interessado em que a gente desenvolva dons, que a gente se torne melhores instrumentos nas mãos dele, para sermos uma bênção para ele, para o reino dele, e para as pessoas ao nosso redor, para a nossa família, para a nossa ala, para o nosso estado. E eu oro para que a gente possa cumprir com zelo e buscar com zelo os melhores dons. Que a gente não possa estar cômodos como estamos, né? Que a gente possa se esforçar para sermos melhores, sempre melhores. E os dons são para isso, né? Para nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. E até para vencer as nossas fraquezas. Eu sei disso, sou muito grato pelo amor de Deus de nos dar esses dons, são dádivas de um amoroso Pai Celestial para cada um de nós. Sei que essas coisas são verdades e compartilho isso com vocês. E obrigado por vocês estarem aqui, por sua participação e seu testemunho. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.